Essa fala do Medina é importante, já que entrou nisso, né? O racismo, o preconceito racial, a injúria racial, ele não está destinado apenas ao negro retinto, aquele que é mais escuro na pele. Não, mano. Eu ouvi piada racista desde criança, do tipo do cabelo duro, do beiço inchadinho. Por exemplo, a sala é enorme, mas eu era o Cirilo, porque o único negro famoso na minha época mais jovem era o Cirilo. Era o Cris, né? Não, nem tinha o Cris ainda. Pelo menos no Brasil ainda não tinha aqui. Era o Cirilo. Mas por que era o Cirilo? Porque o único negro que tinha uma certa representatividade na minha idade, não na minha idade, mas mais novo ali, era o Cirilo. Então, essa coisa de que... Mas como? Você não tem cara de bandido? Infelizmente, mano, essa coisa de cara de bandido está relacionado não só a uma pele mais escura, mas a outros fatores fenotípicos ou da sua aparência, né? E eu tento viver uma vida leve. Assim, a gente está trocando ideia sobre isso porque eu acho importante, porque a gente conseguiu sair bem disso. Eu tenho conseguido sair, mas tem gente que não sai. Sim, sim. A gente consegue lidar com um pastor, com uma liderança que manda a gente tirar o brinco, que manda a gente... Mas eu tenho amigos que nunca mais colocaram o pé na igreja porque viveram uma experiência assim. Sim. Porque eles não estavam sendo contratados para cantar lá. Eles não eram missionários que estavam ali e vão se adaptar e colocar o vestido. É gente que entrou numa igreja, tem gente cara, que é da igreja e não aguenta uma dessa. Exatamente. E a situação... E aí fica um alerta para as nossas lideranças. Cada vez vai ficar mais delicado. Recentemente, numa igreja, uma liderança não deixou um músico de cabelo afro tocar. Como assim? Porque disseram que aquele cabelo não condizia com o cuidado que a igreja tem com não buscar a aparência do mal e tal. Tomou um processo. Tomou um processo. Vai, mas também, gente... Então, mas isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Era normal você chegar, antigamente, numa menina com cabelo um pouco mais... crespo, como fala, e falar, você consegue amarrar para se batizar, porque senão você vai sair da... Parece que é normal pra gente. Não, tudo bem, mano, tá falando pra ela. Mas as outras meninas, ninguém falou isso. As outras que têm o cabelo liso, ninguém pediu para amarrar, mas o dela pediu para amarrar. Antigamente, mano, é normal, é só porque o cabelo dela a água vai ficar, sei lá. Hoje, mano, se pegar alguém um pouco mais politizado, alguém um pouco mais eu não coerente, acho normal. Então, mas você achava. Tanto é que antigamente você não via muito falar sobre isso. Hoje, mano, teve uma situação que aconteceu isso numa igreja, cara. A menina não submeteu e no dia do batismo bombou de amigos e amigas, tudo de cabelo afro na igreja, entendeu? A gente fala coisas sem pensar. Eu fui numa outra comunidade e nesse dia vários amigos meus foram, fui cantar lá. E eu tenho muitos amigos de cabelo afro, né? E o líder que estava falando, sem maldade, não é maldade, mas assim, faltou cuidado. No automático. Ele disse assim, então, gente, vamos continuar, vamos buscar Deus, e vamos fazer o nosso melhor, vamos ser gente bonita. Por exemplo, hoje em dia, ninguém precisa ter cabelo feio, tem chapinha aí. Nossa! Faz chapinha no seu cabelo. E se você não conseguir fazer chapinha, faz igual eu, corta careca, para você ficar bonito. Parece que é normal você falar isso. Não, mas esse cara é agora, idiota, esse cara. Mas para ele e para grande parte daquela galera, normal. Agora, para alguém que tem um cabelo diferente, que é considerado diferente, né? É um cabelo dele. É uma agressão. Então, esse tema é um tema que não é tão simples e que é um tema que a gente tem que ter cuidado em ambos os lados, para não radicalizar nem aqui nem ali. Né? É igreja, são irmãos, é gente que eu acredito que a maioria é do bem e eu acredito muito na educação, acredito em trocar uma ideia. Falar, isso aqui não foi legal. É o meu jeito, pelo menos. Mas outros não, cara. Outros estão tão machucados, estão tão feridos que eles vão responder com agressividade. E se a igreja não tomar cuidado, vai ter processo atrás de processo, mano. Não, mas você é muito bonzinho, mano. Acho que se um cara fala, não sabia que ele quer pregar, mas usa ele mesmo assim, mano, tipo... Falou. Acho que eu mandava o irmão cagar. Vai cagar, irmão. E foi muito legal lá. Já sai entregando uma profecia. E foi muito legal lá, e voltei várias vezes lá, virou meu amigo. Eu acho que você é um dos exemplos de pessoas que estão dispostas a ensinar. Né? Porque, às vezes, é igual o Medina falou, cara, às vezes nem vale o tempo. A pessoa foi tão ignorante. E, às vezes, nem é ignorante, a pessoa sabe o que está fazendo. Tem isso também. Cara, parabéns pela sua longa pela paciência, mano. Aprendi com os meus pais. Meu pai, um cara de superação atrás de superação. Meu irmão mais velho é um gênio, né? Todos os meus irmãos são bem inteligentes, mas o mais velho é professor universitário, doutor,
estudou nos Estados Unidos, na Europa. Cara, ele chegava nas salas de aula, ele era o único negro. Porque quanto mais se elitiza, menos negros você vê. Ele é o único negro. Mas ele sempre foi um cara assim, mano, eu não vou me encolher, eu não vou pedir desculpa para ninguém. Uma vez ele foi dar uma palestra num encontro de matemática, ele é matemático. E ele chegou, de boa. Quando ele chegou, tinha a galera que estava conduzindo ali a parada, e ele perguntou, ó, onde é que eu faço o cadastro? Que tinha que fazer um cadastro ali. Eu acho que ele ia fazer uma palestra e ia participar de um painel. Aí o cara olhou para ele e falou assim, ali, ó, o cadastro é ali. Aí ele foi. Ficou na fila, um tempão. Aí, quando chegou a vez dele, assim, a pessoa perguntou, e aí, você vai fazer o quê? Você é parte de garçom? A mulher, ele foi levado para uma fila que era a fila daqueles que iam prestar serviço. Garçom, pessoal da limpeza. Não tem problema. Mas, para aquela pessoa que atendeu, ela nunca imaginou que ele poderia ser um dos palestrantes. Porque ele era negro. Porque não tinha outra razão. A única razão é que ele era negro. Ele estava bem vestido, mas era negro. Todos os outros palestrantes eram brancos. Então, assim, ele só pode ser a fila da limpeza. Então, eu cresci numa família que lidou muito com isso e tentou transformar essas experiências ruins em possibilidades de ensino, de superação e de abrir caminho para outros, né? Abrir caminho para outros. E outra, eu sou muito influenciado pelo Martin Luther King Jr. Se tem um cara, que eu amo, respeito e acredito que a maneira como ele desenvolveu a sua luta antirracista, os direitos civis nos Estados Unidos e tal, é um cara, mano, impressionante. Acho que é o maior, né? Para mim, as pregações dele, os discursos dele, a postura dele. Ele envergonhava com a palavra, né? O caminho da não violência, o caminho do boicote, assim, ó, mexe no bolso deles, não precisa matar ninguém, mexe no bolso. Mano, mostra para eles que a gente tem poder de compra, mostra para eles que a gente sabe o que está fazendo. Então, acho que essas influências familiares, aquilo que eu comecei lendo, muito hoje legal. Eu leio de tudo, mas eu comecei lendo isso, cara, eu louvo a Deus por isso. Se eu tivesse começado lendo os teóricos e os sociólogos atuais, eu talvez seria uma pessoa um pouco mais agressiva. Não que quem lê esses caras são agressivos, mas eles têm um outro jeito de lidar, né? Eles têm um diagnóstico que eu acredito que é muito viável, faz muito sentido, mas as ferramentas e os processos de enfrentamento não são os que eu... É na base da violência, não são os que eu me identifico. Eu sou mais na linha do Martin Luther King, que não era um bobão, não. O Martin Luther King era um cara que também chegava junto, falava, não ficava com média, mas ele era da não violência. Então, esse caminho da não violência, para mim, é essencial. Muito legal. Nós estávamos nos Estados Unidos nas férias, e aí fomos no mercado, lá, ao Walmart, né? É um programa de família, né? E aí, na saída, tem um funcionário que fica conferindo as notas e olhando as compras. Só que eu já não era a primeira vez que eu estava indo em vários mercados, tal, fiquei observando. Na saída, antes, eu já falei para minha filha. Falei assim, filha, você vai ver a coisa mais... A escória da sociedade. Você vai ver agora, na saída. Dela, o quê, papai? Eu falei assim, fica olhando. E aí estava saindo a gente e uma família negra. Aí pararam só eles, assim. E aí pegaram só a notinha deles. A gente ficou esperando, assim. A moça fez isso pra gente, pode passar. A gente passou, daí eu fiquei olhando assim com ela. Virei, parei e ficamos olhando assim. Bem com a cara para a mulher ver. Desaprovando mesmo assim. Depois fui pro carro, comecei a conversar com a minha filha muito sobre isso. Falei, filha, não faz sentido para mim isso, cara. É a coisa... Começamos a conversar muito sobre, assim. E depois ela começou a reparar mais. Assim, ela começou a olhar tudo. Falei, quantos anos ela tem? 14. Eu falei, filha, é a coisa mais nojenta da Terra esse preconceito. Tá aí, ó. Tá implícito, tá dentro das pessoas. E é ridículo, né? Eu assisto muito filme, inclusive nessa viagem eu assisti o filme 42, que eu não tinha assistido ainda. Não sei qual é. Cara de Deus, eu choro, velho. Eu choro, assim. Meu Deus, filme baseado em fatos reais de beisebol. Eu esqueci o nome do jogador. Foi o primeiro jogador negro a ir para a liga, para a liga profissional, que só tinha brancos no beisebol. Então, assim, ele foi o primeiro de todos. Então, os caras falaram, mano, eles vão te matar, eles vão te... E aí, o treinador dele falando, assim... E é o Harrison Ford, o treinador, assim. Tipo assim, cara, que filmaço, velho. Que legal, mano. E ele fala assim, cara, todo mundo quer que você tenha... Eu acho que tem na Netflix. Eu assisti no voo, mas eu vou ver aqui que plataforma tá. Cara,
Mas que história? Falou assim, cara, eles vão fazer de tudo. Eles vão te xingar, eles vão acabar com você. Eles só querem que você revide. Porque aí qualquer revide que você fizer, eles não vão se importar com nada do que eles falaram. Só vai ver que você não tem cabeça, só vai ver. E começou a trabalhar e tal. E tem uma cena muito forte, já dando spoiler, assim, mas que me fez assim. Ele falou assim, por que você está fazendo isso? Por que você está cuidando? Por que você está se preocupando com isso? E aí o treinador fala assim, porque na faculdade tinha o melhor jogador da faculdade era um negro. E não deixaram ele jogar, não deixaram ele fazer. Eu podia ter feito algo e eu não fiz. Anos depois, me tornei um dos grandes técnicos do país e eu percebi que tinha uma coisa quebrada no esporte que eu amo. E o que estava quebrado era isso, era essa injustiça e tal. Então ele topou ele foi para cima de tudo, assim. E aí, cara, hoje o número 42 é o número aposentado no país inteiro, ninguém pode usar. Uau. Tipo assim, por isso que o filme chama 42. Que foi legal. do primeiro cara que entrou, foi para cima e tal. Então, tem muitas histórias, né, cara? E é muita injustiça que a galera tinha coragem de fazer. E eu fico impressionado, cara. Falando, mano, como é que pode? Cada um tom de pele, cara, com um índio, com um negro, com todo e qualquer tipo de preconceito racial, todo e qualquer tipo, cara. Fala assim, meu Deus, velho, é absurdo, velho. Eu acho ridículo de que todas as áreas, de todas as partes. É que no caso, né, do negro, a gente até tem, né, indícios históricos que nos ajudam a compreender um pouco mais esse processo. Né? Porque o negro ele sofreu uma deslegitimação, uma desumanização. Né? Houve um período onde se dizia cientificamente de que o negro era uma raça inferior mesmo. Né? Eu sei que vocês sabem disso, mas é bom citar, por exemplo, a África do Sul, que viveu uma das experiências mais absurdas, né, que é o apartheid e tal. Sim. Um pouco, ou grande parte, dessa visão de que o negro ele tinha que morar no bolsão miserável, que o negro... Pra você ter uma ideia, o negro na África do Sul, naquela época, para ele transitar na região dos brancos, ele tinha que ter um passaporte para andar no seu próprio país. Que se ele fosse pego sem um passaporte de liberação, que dizia que ele podia estar lá porque ele prestava algum serviço, ele era preso. Ele não tinha nem liberdade de trânsito. Né? Grande parte dessa visão ela veio dos boerês, dos Boers, que eram os protestantes holandeses, que eles acreditavam, e eles acreditavam mesmo nisso, e os Estados Unidos também, de que quando Noé vive aquela experiência de ficar embriagado e tal, e o seu filho, Cão, vai lá e vê o pai nu e chama Sem e Jafé e fala, oh, nosso pai está nu e tal, e tem toda aquela situação caótica, ele desperta e ele amaldiçoa o filho de Cão. E diz que a maldição seria que a descendência do filho de Cão seria serva dos seus irmãos. Essa era a maldição dele. Vocês agora viverão para servir os desejos, os interesses dos seus irmãos. Eles entenderam que isso era a prova de que há uma raça que, desde lá, tem alguma marca que identifica que ela é uma raça feita para servir. É uma maldição que Deus lançou sobre uma raça. E como que eles entenderam que era essa marca? Era a cor. Que louco, hein? Que bom que eles estavam lá. Então, teologicamente, eles sustentaram que a cor negra era a marca que Deus deixou na descendência do filho de Cão, para mostrar que havia um grupo de pessoas que foram feitas para servir. Cara, isso eu não sabia foi pregado, dessa vertente, dessa ideia. Não, isso foi pregado abertamente até recentemente. Eu sabia que um dos maiores apoiadores do apartheid foi a igreja lá. Desculpa, eu não entendi, Bruno. Já sabia que um dos maiores apoiadores do apartheid foi a igreja. Lá. Sim. Sempre tentando ser cuidadoso, protestante. Né? Obviamente que isso não era generalizado. Sim, também com certeza. Tinha cristãos que eram contra isso. Né? A gente está falando contra o ato de quem praticava. Mas a ideia de que o negro ele tem uma questão mais específica do que outros preconceitos é porque não houve uma raça. Obviamente, a gente sabe que a raça é raça humana, né? Mas, historicamente, isso foi dividido. Existe uma raça que foi chamada de inferior. É a raça negra. Então, as pessoas não sentiam nem um pouco de culpa de escravizar, de possuir as mulheres, porque para eles não era humano, era um objeto inferior mesmo. Havia uma compreensão muito parecida com a compreensão nazista, de que o judeu não ele não é um ser humano, ele é inferior, ele pode ser morto, ele pode ser apedrejado, porque ele não é humano.
né? Então, por mais que faz sentido essa indignação, não consigo entender, mas historicamente, mano, Sim, sim. há uma construção malévola, maligna Sim, e com terrível certeza. para demonizar. Diabólico. Sim. E a gente tem gente boa, cara. Estudar sobre isso é difícil, porque a gente tem gente boa, a gente tem pessoas que fizeram coisas lindas no reino de Deus aí que, mano, tiveram declarações terríveis do tipo, ó, a melhor coisa que tem mesmo é você pegar um negro e escravizar. Porque quem escraviza o negro é o cristão português no Brasil. E se o negro foi escravizado pelo cristão português, ele vai ouvir o evangelho. E se ele ouvir o evangelho, a alma dele vai ser salva. Então tá lindo, porque Fazia essa separação foi entre Deus alma que e... preparou esse momento para o negro, porque se ele não fosse escravizado e ficasse na África, ele ia para o inferno. Então Deus, Meu Deus. na sua benevolência e misericórdia, permitiu que os negros fossem sequestrados, escravizados, arrancados do seu país, da sua nação, para ir para o Brasil e para outros lugares, porque, mano, agora eles estão salvos, agora a alma deles está salva, é isso que importa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas aberrações ainda estão aí, ainda fazem parte, né, do imaginário coletivo de maneira geral. Né? Tenso. É da coisa a mais absurda que existe. Né? Absurda. Absurda. Mas existe. Bom, Ficou pesado o papo. Né? Não, mas é legal falar sobre isso. E é legal porque a gente tem uma galera que a gente entende também a militância dela. Igual você falou, tem gente que não foi instruída. E o modo de fala dela é agressivo. Mas é uma falta de instrução. Aí você tem pessoas como você que tem uma instrução, que tem uma paz e uma tranquilidade de ensinar quem quer ser ensinado, né? Lógico. E falar sobre o assunto de uma maneira muito sábia, cara. Eu acho muito da hora isso. Isso envergonha, às vezes envergonha mais do que um grito, sabe? Coloca a pessoa no lugar dela e mostra a história de... Enfim... É terrível, P. Vamos falar sobre Air Fryer. Foi muito legal conversar com vocês. Que Deus abençoe. Galera, uma boa tarde, uma boa manhã. Boa noite. Totalmente válido. Totalmente válido. Eu assisti uma série um tempo atrás chamada Colin, em preto e branco. Meu Deus. Muito bom, né, cara? Meu Deus. Demorei muito. São só 6 episódios, mas eu demorei assim, muito assim, para terminar. Faz meses que eu estava assistindo assim, um episódio a cada não sei quantas semanas. Mas eu terminei esses dias atrás, assim. Ali ele mostra muita coisa, denuncia muita coisa. É muito... Para mim, o filme americano, porque, assim, obviamente, a realidade brasileira é um pouco diferente da estadunidense. Ambas são terríveis, mas elas têm alguns traços distintos, né? Lá era total estrutural mesmo, né? Lá a separação é mais visível, ela é mais objetiva. Você tem bairros, né? Você tem a segregação racial nos Estados Unidos, e assim... Você não pode sentar nesse banco, você não pode beber água nesse bebedouro. É uma coisa um pouco mais declarada. Lá estava na Constituição, né? Exatamente, é uma outra parada. É estrutural. Mas um filme que é estadunidense também, que, mano, foi impressionante pra mim, é Homens de Honra. É Antigaço, com Cuba Jr. Mano, nossa, filmaço. Esse filme, pra mim, foi sensacional, mano. Sensacional. Nossa. De ver como alguém que tinha um sonho, que entendia uma vocação... Aquele pede a perna? É esse aí. E esse que ele mesmo. fala... Mano, eu vou até o final. Vão dizer que eu não posso, que eu não tenho condições, que eu não tenho capacidade, mas eu vou até o final para realizar aquilo que eu acredito que eu fui chamado para fazer, né? Então, esse filme, Homens de Honra, Cuba Jr., é incrível.